Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães conosco nas nossas telas e no áudio. Tudo bem, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia, para os ouvintes e para todo mundo que nos assiste. Uma ótima semana para todo mundo. Boa tarde, Vera. Então, Vera, temos mais uma semana de viagens do Lula, inclusive um encontro com prefeitos, enfim, toda naquela campanha de mudar e melhorar a comunicação do governo, Vera. Pois é, mas que sempre traz desafios e esbarra ali na dificuldade aberta pela polarização e pelo momento político atual, né, Sardenberg? Certo. Por exemplo, essa semana começa com esse grande encontro de prefeitos que vai acontecer em Brasília. Sempre tem a Marcha dos Prefeitos, o encontro da Frente Nacional dos Prefeitos. O que aconteceu nesse ano? O governo federal propôs uma espécie de uma parceria com a Frente Nacional dos Prefeitos. Resolveu organizar em conjunto e fazer uma parte específica do Lula e dos ministros com os prefeitos, que acontece na terça, na abertura do evento. É um encontro enorme, são esperados cerca de 3 mil prefeitos e o Lula querendo, enfim, começar relações e fazer com que os prefeitos também se relacionem com os ministros e saibam o que as várias áreas do governo estão fazendo. E aí a gente já esbarra de cara na divisão e na polarização. Por quê? Porque o prefeito da principal cidade do país é o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e até agora não está confirmada a presença dele no ato. E a gente sabe que o Nunes, principalmente nesse segundo mandato, tem sido bem crítico ao presidente, tem sido um dos principais advogados de uma eventual candidatura do governador Tarcísio de Freitas à sucessão dele. Então, as estrelas do evento devem ser o prefeito do Recife, João Campos, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, que são dois aliados do presidente e que ele vai procurar mostrar como aliados aí em diferentes regiões do país, são de diferentes partidos. Então, o Lula vai tentar buscar aproximação com eles dois para mostrar, para reforçar essa ideia da frente ampla, a ideia de que ele dialoga e conversa com vários partidos, o PSD do Campos, que está mais à esquerda, e o PSD do Paes, que está mais à direita. Mas com esse detalhe, o Nunes não vai, e isso pode levar a uma onda aí de que prefeitos da direita também não compareçam para justamente não aparecer na foto e não dar palanque para o Lula. Além dele, os demais ministros vão aparecer e o Fernando Haddad participa de uma das mesas do encontro dos prefeitos falando de reforma tributária, nesse esforço que o Haddad também está de participar mais da articulação política. Aí as viagens, o Lula tem viagem para a região norte, na quinta e na sexta-feira, e a viagem também espelha algumas dificuldades que ele está vivendo. Na quinta, ele vai junto com o Davi Alcolumbre lá para Macapá. E aí isso tem um peso duplo, né? A necessidade que ele tem de se aproximar do Alcolumbre e evitar que o Senado seja uma casa em que o governo vai enfrentar dificuldades esse ano, mas para fazer isso ele tem de também por lá acenar a favor da principal agenda do Alcolumbre, que é o início da pesquisa do petróleo ali na margem equatorial. E aí na sexta ele vai a Belém, ali também na região norte, está com o Helder Barbalho, que é um dos seus principais aliados, inclusive cotado para ser vice na sua chapa em 2026. E qual que é a agenda lá? Vistoriar obras da COP30. Ou seja, uma agenda falando de meio ambiente e buscando aí essa pegada ambiental, que é justamente o oposto da ideia de exploração do petróleo ali na margem equatorial. Então, o Lula se equilibrando entre essas dificuldades inerentes a esse mandato, ou seja, polarização, dificuldade de transitar entre o necessário apreço ao meio ambiente e a sua vontade de explorar petróleo na margem equatorial, e tentando reverter os problemas de imagem que ele tem enfrentado. Pois é, e sobre essa questão da margem equatorial,
Você acha, ou você tem informações, enfim, se o governo anunciaria a disposição, enfim, autorização para a Petrobras iniciar a pesquisa ainda antes da COP ou depois da COP? Não, deve ser antes da COP. Eu não sei se vai ser antes ou depois dele pôr os pés lá em Macapá, portanto, nesta semana. Mas antes da COP, com certeza, todos os ministros políticos com quem eu tenho conversado dão isso como certo. E eu pergunto, isso poderia, por exemplo, levar a que a Marina Silva não ficasse no governo, achasse que ela já teve derrotas demais nos mandatos anteriores mas essa ela não engoliria? Todo mundo diz que não. Que a Marina está muito consciente de que o Brasil enfrenta um momento de luta política grave e que a direita tem chance de voltar e que sem o Lula não tem nenhum outro projeto viável para vencer a direita no Brasil, que ela está muito preocupada com o que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, com o Trump, e que então ela sabe que fora do Lula, para a esquerda, não tem nada viável no momento. Então ela engoliria em seco e ficaria. Ela deve encontrar ali uma desculpa técnica do tipo, não é político, isso que ela já tem falado, sempre foi técnico, que se a Petrobras entregar esse ou aquele documento que falta, o IBAMA que tem que decidir, que não vai ser ela vai procurar se tirar dessa cena, mas não vai deixar o governo, Sardenberg. Para completar o quadro, né, Vera, seria preciso dizer que toda a ala do governo, enfim, não só do governo, mas na sociedade, nos meios econômicos e tal, muita gente que é favorável à exploração do petróleo. Um argumento principal é que tem lá muito petróleo, que é uma riqueza bastante expressiva, e que o petróleo do pré-sal, que foi um fator importante para a economia brasileira, o petróleo do pré-sal entra em declínio dentro de poucos anos, né? Então, como já disse várias vezes o ministro da Minas e Energia, quer dizer, tem uma imensa riqueza lá e, como o Lula dizia também, não vamos deixar enterrado, né? Vamos ver o quanto tempo precisa para explorar com viabilidade comercial e se isso condiz com os prazos dados aí pelos ambientalistas para que se troque de matriz energética sob pena da mudança climática realmente causar um colapso. É isso que muitos ambientalistas com os quais eu converso ponderam, que tem aí uma janela temporal que talvez faça dessa exploração algo inviável, porque para você começar a extrair comercialmente, muita gente acha que vai mais de uma década. E será que a gente daqui a 10 anos vai ainda estar usando combustível fóssil nessa quantidade que a gente usa hoje? Isso vai ser possível ou a Terra vai estar esquentando numa velocidade que vai fazer com que todos nós estejamos num forno? Então essas são as ponderações do ambientalista. Eu acho que a Marina vai evitar esse debate. Ela vai dizer, olha, o que vai se autorizar é a pesquisa da viabilidade. Ela está contando que esse prazo alongue demais e que lá na frente o Brasil nem chegue a perfurar para retirar petróleo de lá, Sardenberg. Tá certo. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês. Até mais tarde no Ponto Final. Até mais tarde, Vera.